Olá, amigas e amigos do Lampião. A gente vai aqui continuar com a série, com essa lista de reprodução sobre Pesadelos Terríveis. Novamente, nós não vamos fazer vídeos super extensos, são pílulas, vídeos curtos, pequenas brasinhas, pequenas chamas no Lampião. E aí já fica a dica para que você acesse as outras listas de reprodução, os outros vídeos aqui do canal do Lampião, para saber um pouco mais sobre os nossos outros títulos. Temos vídeos de Bergard, vídeos de The Loyal, vídeos de vários outros jogos. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como apresentar um pouquinho do terror nessa narrativa de terror mais psicológico, utilizando os procedimentos de Pesadelos Terríveis. A primeira coisa que eu tenho a dizer é para se você quiser ser narrador ou narradora pela primeira vez, não se iniba. Obviamente, siga os procedimentos de segurança, conheça seus jogadores, mas narre. E abre o jogo antes de começar, falando que é a primeira vez, que conta com o auxílio de todos, e se todo mundo tá ali comprando a ideia e sendo bacana com você, isso vai ser super positivo. Busque pessoas que você conhece ou espaços que sejam seguros, mas narre sim. E é um jogo que tem uma proposta bem bacana para narrar, ele não é muito complexo, tem todo um passo a passo, não é muito complicado. E uma coisa que eu queria falar a vocês, que um dos procedimentos mais tranquilos para o Pesadelos Terríveis, para o narrador, por incrível que pareça, e não é só para o Pesadelos Terríveis, é para vários outros jogos, é conhecer os sonhadores, conhecer as personagens criadas pelos jogadores. A partir do momento que você conhece o medo, o trauma psicológico, a persona, a representação, o antes, agora, o depois, ou seja, os traços da sonhadora ou do sonhador, fica muito mais fácil de você criar cenas que se adequem àquela experiência de terror. Pelo seguinte, a gente já sabe que os mecanismos que estão presentes em Pesadelos Terríveis, sobretudo o mecanismo de riscos e a ideia do desafio e da disputa, são todos elementos que auxiliam a construção da atmosfera de suspense para o jogador. Mas isso não é simples de ser acessado em um universo ficcional se tiver sem nenhuma conexão com a história de cada uma personagem. Por que eu digo isso? Porque uma história de terror psicológico tem que dialogar, tem de ser pessoal, tem que ter a ver com os antecedentes, com o histórico, com o background do personagem. Nesse sentido, uma das dicas bem tranquilas para você construir um conto de terror que seja minimamente coerente não é pensar em algo absurdo que vai decidir a existência ou não da espécie humana no futuro, mas trabalhar no micro, observar o que está em jogo naquele nosso mundo que foi criado coletivamente, pegar um medo primordial, um pesadelo, e associar esse pesadelo a um drama de vida de uma personagem, e como os sonhadores já se conectam, eles vão se interligar nessa trama, que pode se iniciar no mundo dos pesadelos ou no nosso mundo. Isso você, narrador, não precisa considerar que uma trama ela vai começar em um mundo e vai terminar em outro. Não seja dirigista. Lembre-se, os dois mundos são reflexos um do outro. São os jogadores que vão, por meio das suas ações, decidirem se vão seguir por um caminho no nosso mundo ou no mundo dos pesadelos. Não pense que você vai precisar roteirizar uma aventura, um conto de terror. Você vai ter algumas cenas que vão estar ali construídas, mas essas cenas, muitas delas, vão ser completamente alteradas, riscadas, mexidas, em virtude da ação das personagens. Sem essa agência, sem um protagonismo, você simplesmente vai estar contando a história e vai colocar todo mundo seguindo no que você planejou previamente. Isso vai ser uma coisa que talvez
seja interessante para você, porque no final, nossa, acabou exatamente como eu planejei, mas frustrante para os jogadores. E não se esqueça que um jogo narrativo ele tem como propósito ser um entretenimento, né, ser algo que tem uma fruição lúdica por todos os partícipes. Nesse sentido, além de ser um respeito àquilo que está sendo construído por cada um personagem, e talvez para você narrar pela primeira vez, uma dica é fazer personagem você mesmo. Você cria os personagens e convida um grupo de amigos para jogar, porque ali você já vai ter a história do personagem na mão. Pode ser uma solução para você, mas se você não o fizer, ou seja, se houver uma construção pelos demais, não se esqueça que ali estão as pistas para que você construa uma trama, uma semente inicial desse conto que por muitas vezes não é roteirizado de forma alguma e que simplesmente flui, e isso vai ser marcante para todos. E se não for marcante para você, também não importa, então você também precisa ser recompensado por essa história que você está construindo coletivamente. Bem, espero que vocês tenham curtido, podem comentar e espero vocês nos outros vídeos aqui do Lampião. Até mais!